Sporting TV, a caminho das eleições no Sporting Clube de Portugal. Vamos apresentar-lhe um conjunto de entrevistas exclusivas com os diferentes candidatos aos órgãos sociais do clube. Estamos hoje em dia de Conselho Leonino, o órgão consultivo do Sporting Clube de Portugal, e vamos conversar nesta altura com João Trindade, o representante da lista B, cabeça de lista às eleições ao Conselho Leonino, do Sporting no rumo certo, 68 anos de associado, sócio 463. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite, deste esclarecimento aos sócios daquilo que se pretende para o Conselho Leonino no próximo mandato. E para já, em termos pessoais, o que é que o motiva a avançar para o Conselho Leonino mais uma vez? Muito boa noite, muito obrigado por esta oportunidade. Um sócio que tem 68 anos de associado e que só há 6 anos entrou nestas lides do dirigismo, portanto, os outros 60 foram passados nas bancadas e nos ringues e nas pistas de atletismo a aplaudir e a dar força às nossas equipes. É um pouco estranho, porque com a minha idade e com tantos anos de sócio, como é que só agora é que isto aparece? Muito simplesmente, eu sou médico de profissão, tive sempre o tempo muito ocupado e foi um acaso nas eleições de 2011, quando houve 5 candidatos, que me telefonaram e eu fui solicitado para um jantar de notáveis, dizia-se naquela altura, um jantar de notáveis de Sporting para apreciarmos as 5 candidaturas. 3 das quais nós já conhecíamos, eram pessoas que já sebejamente conhecidas, outras 2 não, nomeadamente o Dr. Bruno Carvalho, que, enfim, se conhecia das suas intervenções nas Assembleias Gerais, mas que não era propriamente uma pessoa com um passado histórico em posições chaves no dirigismo do Sporting. Fui a esse jantar com muito gosto, estavam variedíssimas personalidades, respondi às questões que me puseram, dei a minha opinião e, surpreendentemente, o Dr. Bruno de Carvalho, num outro jantar que tive em casa do meu amigo e colega Dr. Eduardo Barroso, convidou-me para cabeça de lista do Conselho Leonino, coisa que nunca me passou pela cabeça. Enfim, com a insistência dele, Bruno Carvalho e do Eduardo Barroso, aceitei essa função com muita honra, com indisfarçável orgulho, diga-se, e pronto, e fiz como conselheiro os 2 anos do mandato do engenheiro Godino Lopes, portanto 2011 a 2013. Quando surgiram as eleições de 2013, o Dr. Bruno Carvalho voltou a convidar-me para cabeça de lista, da sua lista, fomos eleitos, fui o primeiro eleito porque a lista do Dr. Bruno Carvalho para o Conselho Leonino foi a vencedora das eleições e, portanto, fui aquilo que se chama o primeiro eleito do Conselho Leonino. Passei estes 4 anos, mais 4 anos, em reuniões do Conselho e a tratar enfim, da melhor prestação que eu podia dar ao meu clube de coração, uma vez que já me tinha aposentado, portanto tinha o tempo mais livre. E, enfim, pela idade que tenho, pelo cansaço, provavelmente por não estar a identificar muito, e se calhar já vamos falar nisso, com este formato do Conselho Leonino, que me parecia que não estava a resultar, eu terei emitido a opinião de que não estaria muito interessado nem disponível para voltar a ser membro do Conselho Leonino. De qualquer maneira, o Dr. Bruno Carvalho teve a gentileza e eu agradeço-lhe isso publicamente e fico muito honrado com isso. Voltou a confiar em mim, voltou a pedir que eu liderasse ou encabeçasse esta lista para o Conselho Leonino deste mandato próximo e aqui estou, enfim, sendo o cabeça de lista de uma lista cheia de pessoas importantes, com muita qualidade, sportinguistas de paixão, que estão comigo ou eu com eles, e pronto, e digamos que esperançado em que possamos fazer um trabalho bem melhor e bem útil ao Sporting, enfim, trazendo-lhe alguma coisa de novo,
trazendo-lhe, valorizando o Conselho Leonino e, sobretudo, a sua prestação e a sua função como valorização do Sporting Clube de Portugal na persecução dos seus objetivos. É por isso que aqui estou, é por isso que estou nesta candidatura, é por isso que estou nesta fase de mandato, terminando o mandato anterior e esperançado que vamos, com certeza, fazer um novo mandato com muita qualidade pela equipe que está aí e que já é do conhecimento do público sportinguista. E já vamos falar de futuro, nomeadamente as traves mestras, digamos assim, daquilo que poderá ser esta lista, caso seja novamente eleita, mas vamos ainda recuar um pouco. O que é que destaca no percurso que foi feito até agora neste órgão social? Bem, eu entendo que se deve dividir eu já posso falar destes meus 6 anos. Exatamente. Porque antes nunca tinha tido experiência de ser dirigente ou ser integrado numa lista do Conselho Leonino. E isto tem dois aspectos diferentes. No mandato 2011-2013, o Conselho Leonino, que reunia também pessoas de qualidade e sportinguistas também com muita qualidade e com muita paixão pelo clube, foi feito, sobretudo, várias reuniões e o facto para mim mais importante foi a revisão dos estatutos que se fez nesse mandato. Recordo que nessas eleições as listas concorrentes ao Conselho Leonino eram 9, 5 das listas candidatas a todos os outros órgãos sociais e mais 4 independentes, o que determinou uma qualidade de pessoas e de empenhamento das pessoas no Conselho Leonino, porque elaborar uma lista de 50 pessoas candidatas a uma lista de Conselho Leonino não é fácil, nem todas as pessoas são disponíveis, nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas têm o mesmo empenhamento, têm a mesma disponibilidade para, enfim, exercer a Claro. função de conselheiro. Isto não quero com isto diminuir nenhuma das outras pessoas que estão em, digamos, lugares menos elegíveis. Isto, enfim, tem a semelhança que tem com as eleições legislativas para o Parlamento, por exemplo. Claro, utilizado o método D'Hondt, desde logo. Exato, é por um método D'Hondt, o que lhe confere maior responsabilidade, porque é um órgão, tal como o Conselho Fiscal e Disciplinar, em que a democracia está bem vincada, e isso é muito útil, e, portanto, a concorrência das 9 listas tornou aquele Conselho Leonino muito coeso e por isso fez um trabalho extraordinário. Foi um representante de cada uma das listas que constituiu a comissão de revisão dos estatutos. Foi talvez a marca mais importante do mandato de 2011. Depois, entretanto, começou a haver aquele período mais conturbado da vida do clube, com contestação dos órgãos diretivos, nomeadamente do Conselho Diretivo. Portanto, as reuniões sucederam-se, enfim, com várias intervenções, com várias atuações e até que houve necessidade de se realizarem outras eleições no fim dos 2 anos de mandato do engenheiro Nuno Lopes. Em 2013. Em 2013. Nessa altura fizemos uma nova lista, só 2 das 3 listas é que apresentaram lista para o Conselho Leonino, o Dr. Bruno Carvalho e o Carlos Severino. O José Conceiro não teve a oportunidade de apresentar uma lista, portanto aqui a lista ficou um pouco menos reforçada e menos condensada, digamos assim. Repito que não é a minha intenção diminuir ou ofender quem quer que seja, mas enfim, num órgão com 50 pessoas eleitas é muito complicado haver um alto grau de empenhamento e um alto grau de dedicação aos trabalhos do Conselho Leonino. Injustamente, na minha opinião, foi tendo uma imagem cada vez menos, ou cada vez mais degradada, cada vez menos simpática, para usar um termo mais soft, perdoa-se o meu classicismo, mas o que é facto é que tudo aquilo que se prometeu, que foi matéria das nossas
da nossa candidatura, a alterar um bocadinho a funcionalidade do Conselho Leonino, formando comissões específicas, não é? Comissões específicas, a comissão permanente, fazer a revisão do regimento, tudo isso foi cumprido. Começámos pela revisão do regimento. O regimento não era revisto, salvo erro, desde 2008. Este regimento, em 2013, portanto, tomámos passo a 23 de março de 2013, já tinha colisões e incompatibilidades com os estatutos aprovados em 2011. E, portanto, houve que tornar o regimento mais compatível, em que houvesse menos incompatibilidades e menos coisas que se contradiziam até, torná-lo mais legível, mais fácil, mais curto, remetendo muito para os estatutos, e isso foi feito em tempo recorde, foi aprovado, foi publicado no Jornal do Sporting e, segundo o nosso regimento, a partir daí os estatutos, a partir daí ele entra em funções. O governador, que era o primeiro eleito nas listas, o mais votado dessa comissão nas listas das eleições, e esses 5 coordenadores, mais o primeiro eleito que fui eu próprio, constituiu a comissão permanente, que, para não ficar com um número ímpar, entendeu-se em Conselho fazer-se uma eleição de mais 3 elementos e, portanto, ficarmos com 9 elementos da Comissão Permanente. Esta Comissão Permanente que tinha como missão fundamental reportar diretamente ao Presidente do Conselho Diretivo e, às vezes, poder reunir com o Conselho Diretivo mais rapidamente do que ter que se convocar, seguindo os trâmites todos do regimento, ter que se convocar 50 pessoas, simplificar o processo. Tudo isso foi feito. Começou-se a trabalhar, começou a perceber-se que este modelo não estava a resultar na medida em que nós imaginámos, na medida em que nós queríamos, por variedíssimos motivos que não vale a pena estar aqui a elencar. E a meio do mandato, mais ou menos em março-abril de 2015, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o Presidente Bruno de Carvalho. Ambos tínhamos a mesma opinião de que as coisas não estavam a resultar bem e ele incumbiu-me de liderar um processo de remodelação ou reformulação do Conselho Leonino. Reunimos a Comissão Permanente nesses 10 meses, reuniu-se mensalmente, reunimos 10 vezes, elaborámos um inquérito para todos os conselheiros, com 11 questões, no sentido de saber o que é que eles pensavam, o que é que eles achavam, se o Conselho Leonino era de continuar ou não, se eram as mesmas funções ou não, número de elementos, periodicidade de reuniões, etc. Uma série de questões. Não houve uma grande adesão, dos conselheiros. Apenas 45% dos conselheiros eleitos responderam ao inquérito, mas, de qualquer maneira, desses 45%, democraticamente, tirámos as nossas conclusões. Os conselheiros, de uma forma geral, entenderam que o Conselho Leonino era para continuar, que o Conselho Leonino poderia continuar com as mesmas funções. Todos como órgão consultivo. Como órgão consultivo, exatamente, que é a sua missão, a sua função histórica, a sua função principal embora tenha também alguns atributos deliberativos em certas circunstâncias. E pronto, a partir desta fase fomos passar à segunda fase, que era então colher em reuniões do Conselho Leonino propostas dos conselheiros em relação, então, que modelo de Conselho Leonino nós vamos fazer. Esse trabalho foi feito, ao princípio houve alguma renitência em termos conseguido que as pessoas apresentassem as suas propostas, depois houve só mais, desde a apresentação do relatório deste trabalho em Conselho Leonino, houve apenas, que foi por volta de junho, julho, se não estou em erro, já estou a falar em 2016. A partir daí houve só mais 2 reuniões, em 21 de setembro e 12 de dezembro, e nessas reuniões então já apareceram 3 propostas, 2 delas sobreponíveis e uma menos compatível com as outras, mas entretanto, enfim, percebemos que o tempo já era escasso, que não era possível levar o trabalho à sua conclusão e, entretanto, ficou isto para o próximo mandato. E quais são os vossos planos para este próximo mandato, caso seja no próximo mandato? Estas
digamos, este bosquejo histórico, esta narrativa É para enquadrar aquilo que poderão fazer no futuro. Exatamente que nós vamos fazer. A nossa proposta neste momento é, primeiro, continuar este trabalho da reformulação. Curiosamente, as outras listas que apresentaram candidatos ao Conselho Unino têm, eventualmente, também este sentido de que o Conselho Unino tem que ser renovado, tem que ser modernizado, tem que ser reformulado. Depois, a maneira de o fazer, isso trataremos em sede de Conselho Unino. Há propostas feitas, outras propostas vamos tentar dinamizar, todos os conselheiros estão em querer que forem eleitos, vamos tentar dinamizar este processo, recolher mais propostas, ouvir opiniões, fazer tudo aquilo que for possível no sentido de, enfim, trazer algum aporte deste órgão, que é um órgão que pode ser muito útil ao clube, que é um órgão que pode vir a ser um espaço de análise, um espaço de diálogo, um espaço até de, posteriormente, de aconselhamento direto e privilegiado ao Conselho Diretivo. No que diz respeito à lista B, ao Conselho Unino que tenho a honra de encabeçar, recordo que esta lista foi feita com muito cuidado, é composta de uma quantidade de pessoas que foram escolhidas de uma forma transversal na nossa sociedade. São pessoas com muita experiência, sportinguistas de grande qualidade e de grande paixão, de grande amor ao clube, com trabalho feito, com currículo dentro do Sporting já também feito. São pessoas que podem, e estou convencido que vão ser, e isso é outro aspecto que tentaremos todos dinamizar, e fornecer as condições para isso, pode vir a transportar, enfim, do exterior aqueles envolventes que dizem respeito ao clube Sporting Clube de Portugal e trazer para fora e transportar para fora os nossos princípios, os nossos valores, no sentido de constituírem, enfim, eu queria dizer um exército, não queria empregar esta expressão, constituírem um núcleo de pessoas, um grupo de pessoas que possam vir ter a sua intervenção, a sua militância com empenho e com um foco na melhoria do clube e poder vir a ser um órgão muito, muito útil ao clube. Portanto, o modelo não nos parece bem, a nossa proposta é que temos que alterar o modelo, temos as condições e temos nesta lista as pessoas que nos parecem mais indicadas, mais preparadas, com maior empenho nesta missão. Espero que quem for eleito das outras listas consiga vir a enquadrar-se neste espírito, certamente que sim, já li o programa de ambas as outras listas que apresentam o Conselho Unino, há muitos pontos que são idênticos, a maneira de levarmos isto a bom cabo é que vai ser diferente e isso iremos de reunião em reunião a tentar aperfeiçoar até chegarmos a uma proposta e a um consenso de um novo modelo Conselho Unino que se possa levar à Assembleia Geral, porque, como é óbvio, será aos sócios que será dada a última palavra do que pretendem deste órgão social que, recordo, vai fazer 50 anos de existência, não é? Foi fundado em 1968 e, portanto, já enfim, faz parte do nosso ADN e da nossa estrutura. E percebeu-se, lá está, a importância deste Conselho Leonino. De uma forma muito concreta, qual é para si a importância do Conselho Leonino no âmbito das competências que são atribuídas pelos estatutos? Pois, a importância é exatamente esta. Uma das coisas que nós vimos que não funcionou foi o número de elementos. Não é possível com 50 pessoas termos um órgão mais controlado. Será para reduzir o número de elementos? Tem que se reduzir este número para um número mais compatível com a missão que é esta exatamente. Tentar tornar o Conselho Unino um órgão prestigiado, um órgão com maior eficiência, com uma funcionalidade mais fácil,
fácil e que possa realmente ser útil ao Conselho Diretivo, aos restantes órgãos sociais, mas fundamentalmente ao órgão diretivo. Fui eu próprio que fiz uma das 3 propostas, tem a minha autoria, colheu vários votos a favor, outras pessoas entenderam que poderia haver outro modelo, enfim, tudo isto está em aberto, mas uma coisa eu tenho a certeza, ou 2 coisas eu tenho a certeza. Primeiro, não é possível manter este modelo está anacrónico, este modelo não funciona. Esta experiência que eu tenho de 6 anos diz-me isso e estive sempre muito empenhado, por sempre cabeça de lista e, portanto, sempre muito empenhado e muito perto das pessoas que teriam que decidir e teriam que ser o veículo para o órgão diretivo das nossas sugestões e dos nossos conhecimentos, do nosso Conselho, porque é um órgão consultivo, temos que o fazer e eu estou convencido que na base da nossa lista da candidatura do Dr. Bruno Carvalho isso vai ser possível e vamos conseguir fazer um órgão, um Conselho Leonino que venha a ter o prestígio que já teve. Recordo, para quem não está lembrado, que o Conselho Leonino, quando foi fundado, era o Conselho Leonino que indicava o presidente do Sporting Clube Portugal. Isto não é de sumenos importância. E depois houve uma série de... As pessoas às vezes não compreendem muito bem porque é que se tem que mudar os modelos e os processos, porque o tempo vai correndo, tem que se ajustar às novas evidências, mas não será esta a primeira reformulação e remodelação do Conselho Leonino. Teve atrás pelo menos 2 ou 3 e, portanto, isto... 1979 a 1996... Exatamente. Ciclicamente isto é inevitável, vai ter que acontecer. Estamos já na reta final desta nossa entrevista. Falámos do passado, dos anos que passaram neste seu mandato. Já falámos daquilo que pretende para o futuro do Conselho Leonino. Mas, a nível pessoal, como é que nasce o sportinguismo do João Trindade, para que os adeptos e sócios leoninos possam também perceber um pouco da sua vertente sportinguista? Eu diria que na época em que eu nasci, na época em que eu cresci, o mais fácil era ser do Sporting. Em cada 10 anos ganhámos 9 campeonatos, portanto não tinha nada que saber, não é? A ser de algum clube era o Sporting. Eu nasci em 1941, tenho 76 anos de idade, tenho 68 anos de sócio, só com 9 anos de idade é que o meu pai me fez sócio na secretaria da Rua do Passadiço. Eu ainda me lembro, em 1949, de ver jogar os 5 violinos. Provavelmente foi aí. O meu pai era um sportinguista ferrenho, foi dirigente de uma das filiais do Sporting em Angola, eu nasci em Angola, do Sporting Clube de Lobito, foi sócio fundador, foi sempre um sportinguista que recebeu sempre religiosamente o jornal Sporting em casa, em Angola, onde eu estudei a primária, os primeiros 4 anos da escola, e que me habituava a ver as páginas do jornal do Sporting e a ver os retratos e os bonecos dos nossos ídolos. Depois vim estudar o primeiro ano do liceu, hoje 5º ano escolar, para Lisboa, e passei a ir, o meu avô também era um sportinguista ferrenho, e passei a ir frequentemente ao estádio, não tinha outro motivo de diversão nos fins de semana. E pronto, foi fácil, ser Sporting nessa altura era muito fácil, hoje ainda é mais fácil, porque quem perceba bem este clube, bem, é um clube pelo qual a gente facilmente se apaixona. E é de paixão que eu estou a falar quando falo do meu sportinguismo. Às vezes as paixões são exageradas, às vezes perde-se um bocadinho o senso, às vezes vemos as coisas menos distorcidas. Eu já tenho idade para tentar ver as coisas com o melhor senso possível, mas não consigo deixar de ver os jogos, quer no estádio, quer em casa, deixar de ver os jogos e todos os meus amigos e todos os meus familiares sabem, não consigo deixar de ver os jogos com nervosismo, com uma impaciência, enfim, nem sei adjetivar, com uma paixão. É paixão, desculpem a repetição do termo, mas isto é o que define realmente a paixão. Eu sou de Sporting porque não podia ser outra coisa. Estamos mesmo a fechar, a pedir-lhe então que se dirigisse aos sócios do Sporting Clube de Portugal, aos adeptos, e que deixasse uma mensagem final. Muito obrigado. Pois, o que é que eu posso dizer aos adeptos e aos sócios do Sporting e a todos, mas sobretudo aos adeptos e aos sócios, sobretudo, do Sporting?
A primeira coisa que eu tenho a dizer é que no sábado, dia 4 de março, nós temos que ganhar. Nós, Sporting, temos que ganhar. E para ganharmos, temos que ter uma votação maciça. Temos que ter a maior votação na história do Sporting Clube de Portugal. Penso que a maior votação do Sporting Clube de Portugal foram 16 mil votantes. Nós temos que superar os 16 mil. Talvez, porque não, vamos tentar atingir os 20 mil sócios a votar. E ganhe quem ganhar, esta vitória tem que pertencer ao Sporting. É uma vitória sobre todos os nossos adversários, é uma vitória que vai dar com certeza, vai transmitir com certeza à sociedade portuguesa a força, a pujança deste clube. Vamos fazê-lo com esforço, dedicação, devoção, e eu acrescentava outra vez a palavra paixão para atingirmos a glória. Basta que os sócios pensem um bocadinho, serenamente, com calma, o que era o Sporting em março de 2013. E eu não vou gastar nem uns escassos segundos a repetir tudo o que a maior parte das pessoas já sabem. E o que é hoje o Sporting 4 anos depois, com tudo o que se passou, com tudo o que conseguimos, com tudo o que já fizemos, com tudo o que se sabe fazer, e portanto o que eu diria é que isso demonstra que estamos no rumo certo. E se estamos no rumo certo, não cabe na cabeça de ninguém desviar-nos do rumo, pois continuemos neste rumo, continuemos a confiar no Dr. Bruno Carvalho, a confiar na sua equipe, que é uma equipe reforçada até com elementos de outras listas que não eram a nossa e que ao fim destes 4 anos renderam-se à evidência de que este é realmente o rumo certo e, portanto, eu peço a todos os sportinguistas, a todos os nossos sócios que vão, dia 4 de março, votar a favor do Sporting e, obviamente, isso quer dizer a favor e votar na lista B, na lista do Dr. Bruno Carvalho. Muito obrigado. Mensagem final de João Trindade. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Sporting TV, mais uma vez, e por esclarecer os sócios em relação àquilo que se pretende com a lista B, nesta votação para o Conselho Leonino. João Trindade, sócio 463 do Sporting Clube de Portugal, representando aqui a lista B, Sporting no rumo certo. Continuaremos com as entrevistas com os cabeças de lista aos diferentes órgãos sociais na programação da Sporting TV. Nós contamos sempre consigo. Até à próxima.